Agora deixa o pessoal entrar. Espera um pouquinho para o pessoal entrar. Já tinha bastante gente esperando. Deixa eu já colocar minha apresentação. Acho que minha apresentação saiu daqui, mas eu já vou pegar ela. Bom, pessoal, bom dia. Desculpa aí, a gente tivemos um pequeno atraso, porque estávamos tentando fazer o nosso vídeo funcionar, mas a gente conseguiu. Então, só estou abrindo aqui a apresentação para a gente poder iniciar. Agora eu acho que também já deu tempo para todos entrarem no webinar e podemos começar então. Então, boa tarde a todos. Hoje o webinar é sobre tabelas de composição de alimentos, origem dos dados e qualidade das informações. Meu nome é A saúde pública é uma... Opa! Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou diretora executiva do ILSE Brasil e vamos apresentar rapidinho um vídeo sobre o Instituto, tá? Então, eu espero que todos possam ver, só porque a gente testou, não foi, né, Ju? Bom, vou colocar aqui na apresentação mesmo e vamos ver, espero que dê certo aí de todo mundo ver. Já vou pedir desculpa antecipadamente se o vídeo der uma travadinha. Eu tentei baixar ele, mas ele acabou sumindo daqui. Bom, então vamos lá. A saúde pública é uma preocupação global. Todos nós queremos viver de forma saudável em um ambiente de qualidade, mas sabemos que esta necessidade nos leva a profundas questões. Há muitos fatores a serem considerados, como a qualidade dos alimentos que ingerimos, a segurança dos produtos que utilizamos, a poluição do ar que respiramos e muito mais. O ILSE, International Life Sciences Institute, é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam a melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente. Com entidades em todo o mundo, conseguimos trabalhar em conjunto com cientistas de diferentes culturas e perspectivas. Essa diversidade é fundamental para o sucesso do ILSE, pois permite que a organização considere todos os aspectos de um problema de saúde pública de um amplo ponto de vista. Temos o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica
Isso significa que nos esforçamos para garantir que as pesquisas sejam objetivas, claras e reprodutíveis. O ILSE tem contribuído há mais de 40 anos para o desenvolvimento de conteúdos relevantes que têm impacto direto na vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Aqui estão alguns exemplos de séries de publicações sobre organismos geneticamente modificados no Brasil. Séries de publicações sobre food safety, microbiologia, aditivos e alergênicos. Série de publicações, funções plenamente reconhecidas de nutrientes. Banco de dados para a estimativa do consumo de alimentos pela população brasileira e diversas publicações de análise alimentar com dados da POF. Consenso do ILSE Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros 5 anos de vida. Repercussões na saúde, manejo e recomendações. O ILSE está comprometido com um futuro mais saudável para todos. A organização continua a trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas e apoiar na busca de um meio ambiente saudável para essa e as próximas gerações. Para saber mais sobre o trabalho do ILSE, visite o site www.ilse.org. ILSE, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Bom, pessoal, eu acho que o áudio aí talvez para vocês deu uma travadinha. O vídeo ele é fluido, ele não deveria travar, mas como ele é novo também, eu acho que esse é o primeiro webinar que nós estamos passando. A gente vai conseguir já ter uma opção que ele não trave, porque eu acho que às vezes a internet, para mim, estava passando, mas às vezes para vocês não. Mas em todo caso, vamos lá. A gente pede que vocês se inscrevam em nosso mailing para receber as novidades em primeira mão. Mesmo as pessoas que antigamente recebiam, se de repente não estão mais recebendo, com a questão da proteção, da lei de proteção de dados, nós tivemos que cancelar as pessoas que não estavam cadastradas, porque a gente precisa da autorização de vocês para enviar as atividades. Então, por favor, se cadastrem no nosso site. Nos acompanhem também nos nossos canais de mídia social, no site, no LinkedIn e no Instagram. Em relação à declaração de isenção de responsabilidade, gostaria de colocar que as opiniões dessas conferências são do apresentador, cientista, e não refletem as do ILSE. E todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Se houver algum problema na transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte à plataforma e solicitamos que usem o Q&A para anotar suas perguntas e não o chat. Então, a palestrante de hoje será a doutora Eliana Bistrici Giuntini. Ela é graduada em nutrição pela Universidade de São Paulo, possui mestrado e doutorado em nutrição humana aplicada pela USP. Já está no 2º pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Alimentos, o FORC, tem experiência nas áreas de nutrição, com ênfase em composição de alimentos e carboidratos não disponíveis, e é colaboradora na tabela brasileira de composição de alimentos. Eliana, se eu esqueci alguma coisa aqui, por favor, pode colocar, fique à vontade para se apresentar também. Muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, por termos esse primeiro webinar, né, dessa série de 3 webinars, e agora é com você. Obrigada a todos pela presença. Primeiro, eu quero dar boa tarde a todos, temos um grande número de participantes, o que me deixa muito contente, e eu quero agradecer especialmente ao ILSE, principalmente na presença de vocês duas, né, que se empenharam para que isso acontecesse. E a ideia foi mostrar um pouco do trabalho que a gente vem, que a gente começou a desenvolver o ano passado com uma série de workshops em algumas universidades para divulgar o trabalho de composição de alimentos e a produção da qualidade dos dados, que para nós é um tema que é muito relevante e que nós observamos que muitos profissionais acabam desconhecendo uma série de cuidados que a gente precisa ter
utilização desses dados e que são extremamente importantes na hora de a gente aplicar essas ferramentas no trabalho dos profissionais. Então, já posso compartilhar? Pode Minha sim. apresentação? Entrou? Entrou, doutora Helena. A gente vai desligar agora os vídeos para ficar só a senhora, tá? Tá Obrigada. bom. Muito obrigada. Posso começar? Pode iniciar. Isso aqui não está mudando. Peraí. Dá um clique na apresentação, só um clique nessa apresentação e aí ele vai. Ah, tá. Bom, então, a ideia de hoje é uma parte bem introdutória sobre composição de alimentos, né, que fazia parte dos nossos workshops, onde eu vou mostrar para vocês a questão da origem dos dados e como avaliar a qualidade das informações. Os dados de composição de alimentos começaram a ser sistematicamente produzidos a partir do século XIX. E com isso, com o aumento de volume de informações, eles passaram a ser apresentados em tabelas de composição de alimentos. E mais recentemente, nos últimos 25, 30 anos, em versões eletrônicas, além das versões impressas. Embora durante os anos 1900 tenha existido uma grande divulgação desses dados através de diversas tabelas em diferentes países, por diferentes instituições, somente em 1984 foi criado um grupo internacional com o objetivo de melhorar a qualidade e a disponibilidade de dados de composição de alimentos. Foi criado, então, pela FAO, o InFoods, uma rede internacional que tem segmentos regionais nos diferentes continentes. Então, na América Latina, nós temos o Latin Foods, e foi estimulado que os países também criassem as suas próprias redes para que todo mundo trabalhasse de uma forma harmonizada, de uma forma similar. Então, esse grupo, né, chamado InFoods, ele passou a definir critérios para que houvesse uma harmonização internacional em relação aos dados de composição de alimentos. Então, eles discutiram e definiram quais os melhores métodos analíticos deveriam ser empregados para a obtenção dos valores dos nutrientes. Foram criados tag names, que são identificadores de nutrientes e componentes, foram discutidas prioridades em relação à análise de componentes e alimentos, e também critérios de compilação, que é a base do que nós podemos definir como avaliação de uma qualidade de composição de alimentos, de dados de composição de alimentos. A ideia da criação dessa harmonização, de todo mundo trabalhar de forma similar, é para que houvesse uma maior oportunidade de intercâmbio e comparação de dados, porque a gente não pode comparar coisas obtidas de diferentes formas. E a identificação, a criação dos tag names desses identificadores é para que fosse mais fácil pessoas de diferentes países conseguirem identificar o nutriente e como aquele dado foi obtido, para ver se aqueles dados podem ser comparados ou não, ou se podem ser intercambiados. As tabelas de composição são usadas em ações individuais, como avaliação de consumo alimentar e planejamento de dietas, mas também em ações coletivas, ajudando a definição de políticas públicas, em programas de fortificação e elaboração de guias alimentares. São usados bastante em pesquisas na área de saúde, mas também na indústria, na área de desenvolvimento de novos produtos. Na agricultura, os dados também são utilizados na proposição de novas formas de plantio, avaliação de melhoramento genético, cruzamento de espécies. Então,
os dados de composição são usados por áreas muito diferentes, quando a gente pensa muito só em nutrição, mas existem áreas associadas à nutrição, não diretamente à saúde, mas que também utilizam os dados. As tabelas de composição também são consultadas por usuários comuns, usuários leigos, consumidores, de forma direta, através das próprias tabelas, mas também por dados de rotulagem de alimentos. Então, muitas diferentes pessoas em diferentes segmentos utilizam essas informações. Mas para que isso tenha uma eficiência no propósito de uso, é preciso que essas tabelas apresentem qualidade. E qualidade nessa área significa termos dados confiáveis, atualizados e harmonizados. Dados confiáveis e atualizados é uma coisa bastante intuitiva, então, são dados confiáveis aqueles que foram obtidos por métodos apropriados. Atualizados, porque o mercado de alimentos é uma coisa muito dinâmica, não só em termos de indústria de alimentos, que sempre está apresentando novos produtos no mercado, retirando aqueles outros, mas também em termos de o que acontece na natureza, porque nós trazemos alimentos que são produzidos regularmente em alguns países de clima diferente e otimizamos um plantio no nosso próprio país. Só que nós temos solos diferentes, temos clima diferente e isso pode repercutir como uma variação na qualidade nutricional do alimento. Então, é importante que exista uma análise, que existam novos alimentos, novas informações sempre sendo atualizadas nas tabelas de composição de alimentos. Um conceito um pouco mais difícil de entender, que hoje a gente vai conversar bastante sobre ele, é a questão da harmonização. E ela é uma informação essencial em termos de qualidade de dados numa tabela de composição de alimentos. O que nós percebemos que a maior parte dos profissionais precisam entender é que é importante, quando você vai utilizar uma ferramenta, é entender como essa ferramenta foi criada, qual é a origem dos dados que estão naquela tabela de composição, que informações eu preciso saber a respeito desses dados. E se é uma ferramenta computacional, essa ferramenta ela tem um banco de dados por trás. Então, é importante saber qual banco ou quais bancos de alimentos estão envolvidos naquela ferramenta. Um dado confiável numa tabela de composição, ele depende da coleta, do transporte, do armazenamento adequado, evitando que haja degradação ou perda de nutrientes ou componentes. É importante que sejam utilizados métodos analíticos apropriados para cada um deles, que o laboratório que o execute tenha um bom desempenho e que sejam usados cálculos e fatores apropriados, assim como apropriadas formas de expressão. Para um usuário, isso é muito, talvez não é uma coisa palpável, porque independe da gente, como foi feita a coleta, transporte, armazenamento, mas um laboratório que está acostumado a fazer aquilo, ele já segue uma série de protocolos tomando todos esses cuidados, assim como também os métodos analíticos que serão utilizados. Mas boa parte dessas informações, principalmente os métodos analíticos que foram utilizados para a obtenção dos valores, como os fatores e os cálculos empregados e as formas de expressão, elas devem constar da documentação da tabela de composição de alimentos. Então, inicialmente, a gente pensa na origem das informações, como esse dado foi produzido, como essas informações originais chegaram a uma tabela de composição de alimentos. Algumas pessoas consideram que tudo que está dentro de uma tabela, ela foi analisada, que o alimento foi analisado especificamente para fins de colocar aquele dado na tabela.
Isso realmente é o ideal, mas ele depende, além de todo um planejamento em termos de amostragem e de coleta dessas amostras, precisa também de vários equipamentos muito específicos, pessoas treinadas, especializadas em determinadas análises, além de aplicação de metodologias validadas e padronizadas. Então, mundialmente, a gente sabe que algumas tabelas, muito poucas, elas trabalham com dados realmente provenientes de análises diretas. E como é uma produção contínua dessa informação, a gente sabe que é difícil que mais de que algumas dezenas de alimentos sejam regularmente analisadas anualmente. E isso representa um custo muito elevado, embora seja o ideal. Uma forma que esses experts do InFoods consideraram que seria um jeito de alimentar essas tabelas seria a compilação de dados analíticos provenientes na literatura. Então, a gente sabe que dentro das universidades, dentro da academia, existe uma produção de informação para diferentes fins, para uma análise clínica, para um estudo de nutrição, para uma forma de cruzamento, para análise de um cruzamento genético, de um melhoramento genético. Então, todas essas informações que foram produzidas com qualidade, elas poderiam ser inseridas em tabelas de composição de alimentos, porque houve todo um cuidado na produção dessa informação. E o que a gente sabe que hoje em dia acontece em termos mundiais é que a maior parte das tabelas, elas têm parte dos dados obtidos por essa análise direta para fins de colocar essa informação numa tabela de composição de alimentos, mas parte delas também obtidas pelo que está disponível na literatura. O que é importante a gente deixar claro é que uma compilação de dados não é uma mera coleta de informações. Quando eu falo em coleta de informações, eu vejo dados de uma publicação científica, eu não avalio como aquilo foi produzido, qual metodologia foi utilizada, eu simplesmente resgato aquela informação e coloco numa tabela. Eu não faço uma análise de como aquele dado foi produzido. A mesma coisa é um dado de rótulo. Algumas empresas realmente têm dados analíticos em seus rótulos, mas a grande maioria elas apresentam dados calculados a partir de diferentes tabelas de composição de alimentos ou de um banco de dados de ingredientes. Mas ali não, dentro de um rótulo, a gente não tem uma série de informações que são necessários para eu avaliar que aquele dado de alimento, dado da análise de alimento tenha qualidade. Então, em princípio, quando eu estou avaliando uma tabela de composição de alimentos, eu tenho que observar algumas coisas que me indiquem que aqueles dados presentes ali são confiáveis e tenham qualidade. Então, eu preciso saber o número de amostras que cada valor representa, se nós temos dados de umidade e cinzas, quais os métodos analíticos que foram empregados, como foi feita a identificação dos nutrientes e dos fatores empregados, e se aquela forma de expressão realmente está adequada para aquele alimento. Então, normalmente as tabelas elas apresentam dados por 100 gramas de alimento, né, em gramas por 100 gramas, ou miligramas ou microgramas até por 100 gramas de alimentos, e muitas vezes por porções de tamanhos variados. Uma outra forma, uma outra coisa que eu preciso prestar muita atenção é se há uma identificação detalhada dos alimentos para que, na hora que eu for fazer uma avaliação, eu realmente escolha aquele alimento que é mais adequado para o que eu estou pretendendo. Uma atenção especial que a gente precisa avaliar em relação de métodos analíticos empregados em referente aos dados de fibra alimentar, minerais e vitaminas.
O que a gente sabe que acontece, que muitas vezes algumas publicações são muito antigas, elas simplesmente são reeditadas ou reimpressas sem que haja a devida atualização desses valores. E a gente sabe que para vitaminas, minerais e fibra alimentar, nas últimas décadas houve um avanço muito grande em termos analíticos. Foram propostos várias sistematizações, várias sistemáticas para avaliação de fibra em termos de qualidade, de separação, de se é fibra total, se é fibra solúvel, se é uma fibra insolúvel. Se alguns métodos eles conseguem identificar particularidades dessa fibra, porque a fibra alimentar é um grande grupo de alimentos que engloba vários componentes diferenciados e às vezes uma metodologia não pega. Então, é preciso que exista uma atenção especial em relação a isso. Em termos de vitaminas e minerais, muitos métodos ainda a gente sabe que são empregados, mas eles estão ultrapassados. Nós temos equipamentos, só que esses equipamentos que são mais apropriados, nem todas as instituições têm condições de fazer o uso, porque são equipamentos muito caros. Então, infelizmente, a gente vê que ainda hoje algumas publicações elas têm tomam uma série de cuidados, mas por questão financeira elas ainda não conseguem avaliar a fibra alimentar de forma adequada e algumas vitaminas também, porque em questão do custo e da disponibilidade dos equipamentos. Mas toda essa informação é extremamente importante porque isso vai refletir nos estudos populacionais. Se nós não temos a fibra, os minerais, as vitaminas avaliados de uma forma que sejam realmente mais compatíveis com a realidade, a gente pode estar fazendo suposição com dados que realmente não estão fidedignos. A identificação dos alimentos, para nós, é uma coisa essencial. É preciso que nas tabelas fique muito claro se o alimento é cru, se ele é fresco, se ele é processado, se ele é um alimento preparado, por qual preparação ele passou, se foi cozido, se foi assado, se ele foi submetido a micro-ondas. Quando são alimentos frescos, é importante que tenha o nome científico, a variedade ou a espécie, ou no caso dos animais, a raça do animal. Em alguns casos, né, de frutas, por exemplo, é importante dizer que se ela está madura ou verde. É muito óbvio para a gente que, por exemplo, um dado de uma banana, ela seja uma banana sem casca e madura, mas hoje em dia a gente sabe que, pensando, né, na sustentabilidade, já se obtém dados de, por exemplo, de alimentos verdes e com utilização de casca justamente para que isso tenha um maior aproveitamento dos alimentos. Então, mas é importante que tudo isso esteja descrito dentro da tabela. Se é um alimento embalado, ele muitas vezes está em calda, está submetido a uma salmoura ou azeite, desculpa, aqui eu trouxe do espanhol e acabei errando aqui. Se é um produto de cultivo orgânico ou tradicional. No caso do leite, de que animal que é? De uma vaca, da cabra, de búfala? A gordura foi mantida ou ela foi parcialmente retirada ou totalmente retirada? Se é uma carne, de que animal que é? É uma carne de gado, de porco, de ave? E, se possível, especificar o corte, porque a gente sabe, principalmente, que existe uma diferença muito grande no teor de gordura, dependendo do corte ou da parte do animal. No caso de, por exemplo, a gente está falando de uma peça de maminha ou de um bife, essa gordura que envolve esse corte, ela foi eliminada ou não? No caso das aves, aquilo foi analisado com pele ou sem pele? A idade do animal, muitas vezes, também vai interferir, né, na composição do alimento, né? Não só em termos da quantidade de gordura, principalmente, mas o que está agregado a essa gordura, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis. Então,
Se é um animal mais magro, a disponibilidade de vitamina lipossolúvel pode ser diferenciada. Se é um alimento também que passou por alguma fortificação ou enriquecimento, isso precisa estar descrito. Um outro fator que é muito importante quando a gente pensa em qualidade de dados de tabela de composição de alimentos é saber quais fatores foram utilizados nos cálculos. Para a gente produzir um dado de proteína, na verdade, a gente avalia a quantidade de nitrogênio naquela amostra. E, inicialmente, se considerou que toda molécula de proteína tinha 16% de nitrogênio, e hoje em dia, quer dizer, há muitos anos, né, desde 1940, já se sabe que nem toda proteína tem 16% de nitrogênio e nem todo nitrogênio presente numa amostra necessariamente é um nitrogênio proteico. E, com isso, em 1941, começaram a ser propostos fatores diferenciados para a conversão de nitrogênio em proteína. Esses fatores foram revistos em 1973, são aplicados até hoje, mas ainda hoje se produz novas informações a respeito desses fatores de conversão em função de novos alimentos que passaram a fazer parte rotineiramente da nossa vida. Um exemplo mais recente que a gente tem é a questão dos cogumelos. Ainda essa semana eu vi um dado produzido, acho que na Bolívia, se eu não me engano, onde foi feita a conversão usando o fator 6,25 para cogumelo, quando a gente sabe que para cogumelos o fator de conversão de nitrogênio para proteína é um fator muito menor, ele é por volta de 4,38. Então, todas essas informações, elas precisam necessariamente estar indicado na documentação da tabela. Outra questão é o fator da energia, que são aqueles fatores que todos nós conhecemos, né, o 494, que eles foram propostos, né, inicialmente a partir do que era proveniente da energia de combustão em bombas calorimétricas. A partir de alguns anos, né, que esses dados começaram a ser utilizados, alguns fisiologistas começaram a se questionar até que ponto esses fatores, essa energia proveniente da combustão, realmente refletia o que o organismo humano conseguia absorver. E se descobriu que a proteína ela tem uma disponibilidade de 92%, enquanto os carboidratos têm de 97%, e assim chegamos nesses fatores que nós utilizamos até hoje e que são conhecidos há mais de 120 anos. Com o tempo, da mesma forma como se questionou a questão da conversão do nitrogênio para proteína, começaram a questionar também se esses fatores gerais de Atwater realmente não poderiam ser mais específicos. E se observou que realmente existem certas variações em termos de grupo alimentar e, às vezes, dentro do próprio grupo alimentar. Essa discussão se iniciou em 1955 e foram criados esses fatores específicos. Mas eles são muito detalhados e em 1970, esses dois pesquisadores, Southgate e Durning, eles fizeram uma série de avaliações para simplificar isso em termos de conversão de dados dentro de uma tabela. E eles perceberam que, pensando-se que a boa parte dos países consome uma dieta mista, a aplicação dos fatores gerais, ele realmente não apresenta problema em termos de falta de especificidade em relação aos nutrientes. Considerando a dieta como um todo, aquilo teria um impacto muito pequeno. Esses dados específicos, esses fatores específicos, eles normalmente são mais utilizados em populações que têm dietas mais monótonas ou que são basicamente vegetarianas.
Porque quanto mais carboidratos não disponíveis, há uma maior excreção de lipídios e nitrogênio, e com isso existe uma menor produção da energia que poderá ser absorvida. Agora, independente dessa fator específico, a grande maioria das tabelas dos bancos de dados, eles utilizam esses fatores gerais. Mas ainda assim, com a utilização desses fatores gerais, existem propostas de diferentes formas de cálculo. Então, o que a FAO recomenda é que se usem dados do carboidrato disponível, que é aquele que está disponível para a nossa produção de metabolismo energético. Então, é basicamente açúcares e amido, e que os dados de fibra, eles recebam um fator menor, que seria mais ou menos a metade, porque foi feito um cálculo de quanto dentro de uma dieta geral, a proporção de fibra poderia representar em termos de impacto de energia. Então, esse é um dado que já foi proposto há vários anos e que tem sido regularmente aplicado por todos os países signatários das tabelas de composição da FAO. Mas, por exemplo, o Codex, ele ainda mantém para a rotulagem, muitas vezes, a orientação de usar os carboidratos totais e também a aplicação de um fator diferenciado para ácidos orgânicos. No Mercosul e na Comunidade Europeia, se usam dados de carboidratos disponíveis, mas eles sugerem que se desconte a quantidade de polióis se houver dentro daquele alimento. E esses polióis, essa quantidade de polióis, elas seriam submetidas, seriam multiplicadas por um fator diferenciado. No Mercosul e Comunidade Europeia, não se pensa na fibra como um todo, mas eles atribuem o fator 1 apenas à polidestrose. Para complicar um pouco mais, na legislação da Anvisa, que está agora em vigor, que foi proposta em 2020, além daqueles fatores tradicionais, eles consideraram que, por exemplo, cada poliol teria um fator diferentes. O lactitol é diferente do xilitol, do sorbitol, do manitol. Algumas fibras também são diferenciadas, eles dão a fibra solúvel geral como fator 2, deveria ser multiplicada por 2, a polidestrose por 1, mas a tagatose, por exemplo, seria por 3. Então, mesmo a gente pensando em utilizar fatores mais gerais, ainda assim há diferentes formas de converter os dados dos macronutrientes para o valor energético do alimento. Um detalhe importante quando a gente usa, que a gente precisa fazer uma checagem, pelo menos em alguns alimentos, eu sugeriria até nos principais, é fazer uma checagem em relação em termos de composição centesimal. Não é incomum a gente encontrar uma composição centesimal que não some 100. Então, vocês somando umidade, proteínas, lipídios, carboidratos disponíveis, mais fibra alimentar, mais álcool e cinzas, esse valor ele tem que dar muito próximo de 100. Ele é preferível que esteja entre 97% e 103%. A FAO aceita até um pouquinho mais, ele tem uma flexibilização um pouco maior. Mas o que para a gente é uma coisa um pouco estranha é considerar que, se a gente considera que os carboidratos são considerados, eles não são necessariamente determinados. Posso dizer que 95% das tabelas, elas têm dados de carboidratos obtidos por diferença. Então, se a gente desconta de 100 a umidade, as proteínas, os lipídios, o álcool e as cinzas, o que sobrar é carboidrato total. E eu retirando a fibra, o que sobrar eu tenho de carboidrato disponível. Então, não teria por que esse valor seria diferente de 100. Então, a qualidade dos dados ela está muito relacionada com a origem das
as informações de como esses dados foram produzidos. Mas quando a gente pensa numa tabela de composição de alimentos, a gente precisa pensar que precisam existir padrões harmonizados. Então, eu pegando diferentes alimentos de diferentes grupos, eu tenha a certeza de que eles foram produzidos de forma similar. O que acontece é que muitas tabelas que a gente encontra, inclusive na internet, né, produzido por diferentes institutos ou diferentes países, elas trazem uma ferramenta, elas trazem informações de diferentes origens. Então, você pega, claro, de dados de compilação, mas muitas vezes são agregação de diferentes tabelas. Então, eu pego dados da TACO, por exemplo, com dados americanos, com dados da Austrália, só que eu não, essas ferramentas, essas tabelas que juntam essas informações e esses bancos, essas ferramentas computacionais, que são calculadoras de dieta, elas não fazem ajustes necessários para que esses dados realmente sejam harmonizados. Então, nós vamos ter diferentes dados de diferentes origens, e isso, quando eu faço a soma dessas informações para diferentes alimentos que vieram de diferentes fontes, eu posso ter dados inconsistentes em relação à energia, fibra alimentar, vitaminas e minerais. No caso da fibra, vitaminas e minerais, a gente já falou aqui sobre a questão de muitas vezes os dados não serem atualizados e estarem sendo replicados, dados que foram obtidos há muito tempo atrás com métodos que não eram os mais adequados. Outra questão importante é a questão do número de componentes. Cada tabela, cada fonte de dados vai ter uma quantidade de informações a respeito do número de nutrientes. E eu já vou mostrar para vocês a seguir. E outra questão também, voltamos à questão dos fatores adotados. Cada tabela, cada ferramenta, cada rótulo, dependendo do lugar que vem, eles podem adotar fatores diferentes. Então, aqui só para dar um exemplo prático, algumas tabelas têm dados da TACO, que é aquela tabela da Unicamp, que de forma, em relação aos ingredientes, aos nutrientes principais, eles apresentam dados de 25 componentes. Quando eu junto dados da TACO, por exemplo, com dados de rótulo, enquanto eu estou fazendo uma avaliação alimentar, enquanto a TACO está me apresentando dados de vários componentes, de 25 componentes, o dado de rótulo ele vai me dar dados basicamente de valor energético, macronutrientes e sódio, que é obrigatório pela legislação, com exceção daqueles grupos específicos onde são dados analíticos, caso dos alimentos infantis, por exemplo. Mas na hora que eu estou usando dados de diferentes fontes, eu não tenho essa informação na TACO, mas eu tenho um dado de rótulo, eu vou somar as informações, como eu não tenho de todas as vitaminas e minerais, por exemplo, esses dados necessariamente vão estar subestimados, porque o que eu não tenho numa tabela mais completa, ele vai contar como zero daquela que é incompleta. Então, eu vou estar subestimando, principalmente, dados de vitaminas e minerais. Além disso, por exemplo, eu posso estar somando dados de energia que foram obtidos de forma diferente. A TACO utiliza os fatores específicos de Atwater, enquanto eu acabei de mostrar aí os fatores energéticos que foram propostos recentemente, aí nos últimos anos, né, na legislação em vigor, além daqueles dos carboidratos, proteínas e gorduras, e fibra, eles têm outras opções referente a outros componentes do alimento. Então, eu estou somando coisas diferentes. E o que a gente vê em muitas tabelas é justamente esse problema, porque elas juntam informações de fontes muito diferentes,
mas elas não se preocupam com a questão da harmonização. E isso acontece muito, né, nesses softwares de cálculo de nutrição. Uma questão que é preciso também sempre levar em consideração é que existem métodos para determinar frações de carboidratos, mas os métodos que algumas vezes são empregados como métodos gerais, eles podem ter problemas. Então, é muito melhor, e é o que a maior parte das tabelas adota, é usar realmente carboidratos por diferença, a não ser que você precise especificamente dados dos diferentes grupos que compõem os carboidratos. Então, os carboidratos totais para FAO, para o InFoods, para quem trabalha com composição de alimentos, ele inclui a fibra alimentar. Mas e o carboidrato disponível por diferença, você realmente desconta o que é fibra alimentar do carboidrato total. Mas a legislação brasileira, na documentação que eles apresentaram, eles consideram carboidratos totais o que nós chamamos de carboidratos disponíveis, porque eles consideram carboidrato total aquilo que realmente vai fornecer energia no metabolismo energético. Uma outra questão é a questão do cálculo da vitamina A. A vitamina A antigamente era apresentada como unidades internacionais e já há muitos anos se apresenta como equivalentes de retinol ou de atividade de retinol. Se é um alimento exclusivamente de origem animal, a quantidade da vitamina A por RE ou por RAI é exatamente igual, porque ela está considerando o retinol da dieta com um peso 1. O que vem dos carotenoides, eles têm diferença em termos de equivalente de retinol ou de atividade. Então, se é um alimento só de origem vegetal, o RAI ele é metade do que seria o equivalente de retinol, do RE. Mas se nós temos, por exemplo, um iogurte com frutas, nós vamos ter uma parte que é retinol, que tem o peso 1, e vamos ter uma parte que vem dos carotenoides. E daí, a vitamina A por RA ou por RAI, por RE ou por RAI, vão ter valores diferentes. Então, na hora que eu junto essas informações de diferentes fontes, eu preciso entender se eu não estou misturando coisas diferentes. Então, se uma tabela considera RE e a outra RAI, na hora que eu vou somar esses dados numa ferramenta computacional, eu posso estar somando coisas diferentes, eu posso estar subestimando ou superestimando, dependendo da unidade que você está utilizando. Voltando à questão da energia, aqui só para dar um exemplo mais concreto do que eu falei até agora, na FAO, considerando carboidratos disponíveis e um fator aplicado para a fibra alimentar total. No Codex, considerando os carboidratos totais mais os ácidos orgânicos. E a questão do Mercosul, considerando que os polióis são separados dos carboidratos disponíveis, né, onde é atribuído um outro valor, e nós temos a questão da polidestrose. Então, num suposto alimento que tenha 15,3 gramas de carboidratos totais, sendo que 7 é fibra alimentar, e nós temos um percentual pequeno de ácidos orgânicos, quando eu faço essa conta, existe uma diferença muito grande, como vocês podem observar aí nesse quadro verde. Pelo fator da FAO, eu teria 309 quilojoules, enquanto que se eu fosse considerar os carboidratos totais, eu teria 415. Esses 415 é um valor muito superior ao que a legislação permite. Por exemplo, a legislação da Anvisa. Para a energia, a Anvisa considera que possa existir uma variação de até 20% para cima, e o que nos daria cerca de 360 quilojoules. E isso é muito inferior
ao valor que eu obteria usando os carboidratos totais, que nós chegaríamos a um valor de 415, seria 25% a mais, é um valor muito maior do que a própria legislação em vigor recomenda. Então, aqui, assim, só para mostrar de forma mais ou menos prática o tipo de informações que a gente tem dentro de uma tabela que se preocupou realmente com a origem dos dados e também com a harmonização das informações. Então, nós temos uma tabela que ela tem diferentes fontes de dados, mas o que nós fizemos? Nós adotamos padrões, esses padrões estão descritos na nossa documentação. Quem quiser, nessa parte inicial aqui, existem uma série de informações, inclusive os critérios adotados, e nós pegamos, por exemplo, dados dos macronutrientes e refizemos o cálculo de energia para que toda a energia da TBCA fosse calculada da mesma forma. E na questão da vitamina A, nós apresentamos dados por RE e por RAI. Nós temos as duas opções, elas foram calculadas de acordo com o que foi recomendado em cada um. Então, por exemplo, quando vocês consultarem a tabela, vocês vão ver que algumas informações estão assim, valor analítico. Então, foram dados realmente retirados de publicações, de análises realizadas para a tabela, de dados internos de laboratório. O valor calculado, para algumas situações, é muito óbvio, a questão da energia e dos carboidratos por diferença, mas também nós temos formulações, e essas formulações, essas preparações, elas foram também calculadas de acordo com o que nós colocamos aqui. De preferência, se nós temos informação de um ingrediente já submetido a alguma fonte de preparo, esse dado ele é preferível em relação a eu pegar um dado de um ingrediente cru, onde eu tenha que aplicar vários fatores, fatores de conversão, fator de retenção de nutrientes, por exemplo, porque nós consideramos que aquilo que já foi submetido à análise, ele tem um dado mais fidedigno em relação a um dado cru que tenha que ser submetido a vários fatores. Um problema sério que a gente tem no Brasil é que não existe produção de dados de vitamina B12, nós temos muito pouco dado de ácido fólico e também das vitaminas lipossolúveis, com exceção da vitamina A. Então, boa parte dos valores que nós temos na tabela referente a esses nutrientes, nós chamamos de dados atribuídos, porque nós tínhamos essa informação obtida, por exemplo, de um vegetal numa determinada preparação, e depois nós fizemos uma correção para umidade e lipídios. Ou muitas vezes foram complementados com dados de tabelas internacionais, onde essa informação foi buscada, mas houve um ajuste para aquela umidade e lipídio dos nossos produtos. Não simplesmente pegamos a informação e atribuímos, nós fizemos uma correção, um ajuste. Existem alguns valores que são assumidos, porque alguns nutrientes não necessariamente precisam ser avaliados. Por exemplo, eu não vou analisar álcool que não seja numa bebida ou num produto de origem animal ou vegetal que passou por um processo de fermentação, porque aquilo necessariamente me daria 0. Assim como eu também não vou analisar, por exemplo, fibra alimentar em alimentos de origem animal, porque a gente sabe que a fibra alimentar ela é típica de um alimento vegetal. Então, quando os valores são consultados, é possível identificar todas essas informações. Nós temos basicamente duas bases de dados, uma chamada de biodiversidade de alimentos regionais, onde a gente só tem os dados originais dos trabalhos, os dados que foram obtidos integralmente daquela forma, não houve nenhum tipo de ajuste e são dados muito limitados, ele é muito voltado para a pesquisa. E para avaliação de consumo alimentar e outras propostas de nutrição,
nós temos um banco mais amplo, onde ele pode ser consultado de diferentes formas, por medida caseira, com informação estatística, por componente especificamente. Nós podemos fazer comparação entre alimentos de diferentes grupos ou dentro do mesmo próprio grupo, ou utilizar medidas caseiras personalizadas. Então, você pode procurar pelo nome do alimento, você pode selecionar o grupo e ainda assim, para minimizar, facilitar a busca, ele pode ser procurado de uma forma que nós chamamos de tipo de alimento. Ele é um alimento in natura, por exemplo, uma fruta, ele é um ingrediente sem lactose, é uma preparação geral, é uma preparação mais específica, ou ele é uma preparação simples do alimento. O que nós chamamos de preparação simples do alimento é uma coisa muito típica do Brasil. Nós temos muitas publicações com dados, por exemplo, de carnes que foram assadas, fritas ou cozidas sem adição de tempero nenhum, ou algum pescado. Então, esses alimentos foram submetidos a formas de diferentes preparos, mas sem a interferência de outros componentes, sem a adição. Então, ele é um dado puro. Então, a partir desses dados puros, eu consigo fazer uma composição em diferentes preparações com dados que nós consideramos que sejam mais fidedignos. Então, nós temos dados de 34 componentes, sendo uma parte de composição centesimal, perfil de lipídios, mais dados de 10 vitaminas e 10 minerais. A gente coloca, né, quando a gente faz uma média de vários produtos, né, de vários alimentos obtidos de diferentes publicações, por exemplo, e a gente coloca as referências que foram originais ali, que serviram para a base desse cálculo. Então, eu chamo de um dado analítico, embora eu tenha feito uma média, porque eles são originários de dados analíticos. Então, no rodapé, né, de cada página gerada, vocês encontram todos os documentos, né, que foram originários, né, para gerar aquela publicação, os valores máximo e mínimo, quando for o caso, e o número de dados utilizados para fazer aquela média daquele valor analítico. Então, atualmente, nós temos já temos 5.700 dados, mas ainda temos mais dados para serem inseridos. Cerca de 1.760 são dados realmente analíticos, de produtos produzidos e analisados no Brasil, grande parte deles. E parte deles, como eu falei, a questão do ácido fólico, da vitamina B12, são dados que foram atribuídos, não são dados analíticos, mas eles são dados que, infelizmente, a gente não tem no Brasil. E esses 1.700 dados de 1.700 alimentos, eles serviram para a gente fazer muitos cálculos de preparações que são consumidas rotineiramente no Brasil. Isso começou com uma demanda da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, porque para eles não adiantava ter dados de ingredientes ou dados de preparo simples do produto, porque as pessoas consomem a preparação completa. Então, a partir dessa demanda, acabamos criando, né, uma sistematização para cálculos de preparações e chegamos a esse número que temos hoje. O banco de dados de biodiversidade é um banco muito mais enxuto, mas ele traz informações detalhadas sobre a região ou estado de origem, né, daquele alimento que foi analisado, e também um detalhamento em relação à espécie e variedade. São dados que basicamente voltados para a pesquisa, e nós temos cerca de 1.300 dados desses alimentos. E uma mensagem final aqui sobre bancos de dados vem de Atwater, de mais de 120 anos atrás. Os bancos de dados são ferramentas científicas, mas o seu uso correto depende do treinamento e perícia do usuário. Então, aqui eu completo, ele depende do treinamento, de você avaliar a qualidade da informação que você está utilizando.
e também na perícia de você conseguir as melhores combinações, os melhores matchings. Você nem sempre encontra necessariamente aquele dado daquele alimento que você está procurando, mas você precisa procurar de uma forma que aquilo seja o mais compatível com a realidade daquilo que você está buscando. Muito obrigada. Aqui nós temos, né, o QR Code das nossas redes sociais, nós temos o site, temos o Instagram, e também a tabela a TBCA tem os 2 aplicativos, tanto no Android quanto no iOS. E eu devolvo a palavra à Flávia. Obrigada, professora Eliana. Eu acho que realmente foi excelente a sua apresentação. Eu acho que temos aí muitas coisas para serem estudadas, né, com essa questão de tabela de composição de alimentos. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O pessoal está agradecendo a sua apresentação e a Paola colocou que com certeza saber avaliar as informações do banco de dados é importante e estão todos te parabenizando aí pela apresentação. Perguntas realmente não surgiram, né? Pelo menos até o momento não surgiram perguntas, apenas parabenizações. Então, eu gostaria de te parabenizar também, doutora Eliana, pela palestra. Agradecer a todos que estiveram conosco ainda até agora, né? E falar para vocês que daqui 15 dias nós vamos ter o segundo webinar sobre as tabelas nutricionais. Espero contar com todos também nesse próximo webinar. E quem tiver interesse, quem precisar e tiver interesse do certificado, por favor, nos envie um e-mail para ilcbr@ilce.org.br, que nós enviaremos o certificado para vocês. E também gostaria de ressaltar que essa palestra ela ficará gravada, ela foi gravada e ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, do ILCE Brasil e do ILCE Global também. Tá? Agradeço a todos. Deixa eu dar uma checada aqui se tem alguma outra pergunta. A palestra vai ser disponibilizada, como eu coloquei. O e-mail é ilcebr@ilce.org.br. Então, ilcebr, tudo junto, @ilcebr.org. Não, desculpa, gente. Deixa eu falar de novo. Coloquei no chat. Ele tá no chat. Ótimo. Então, ele está no chat para todo mundo verificar, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco aí até agora. Uma boa tarde a todos e até daqui 15 dias, no dia 30 de abril, quando nós faremos o próximo webinar. Obrigada, professora Eliana, mais uma vez. Queria só agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que o ILCE abriu uma porta importante para a gente e gostaríamos que realmente as pessoas pudessem acessar. É uma ferramenta tão tradicional e a gente usa tanto, né? Então, eu queria agradecer muito às meninas do ILCE aí por abrirem essas portas para a gente. Nós que agradecemos, professora. Também eu acho que é uma oportunidade para a gente também ter vocês aí conosco, e esse trabalho realmente é um trabalho muito importante para todo mundo, né? Tanto para as nutricionistas que trabalham em campo, para o pessoal da indústria, para o pessoal do governo. Eu acho que todo mundo que trabalha com essa parte de nutrição é uma ferramenta muito importante, com certeza. Muito obrigada, pessoal, a todos. Boa tarde. Boa tarde, então.